eu quero, antes de começar a fundo no caso, eu quero saber se vocês conhecem esse caso, porque embora ele não tenha evidência, eu quero dizer evidência em relação a Suzane Richthofen, ao caso da Elise Matsunaga, casos esses que sempre estão vindo à tona e ainda mais agora com a série de Tremembé. Como é um caso que não tem essa evidência, eu quero saber se vocês conhecem e vamos seguir em frente. Bom, quando se fala do caso de Eloá, eu acho que é muito difícil para quem já conhece o caso não lembrar da cena dela na janela pedindo calma, fazendo sinais, chorando, bem desesperada. Eu já conheci o caso, mas recentemente eu tive que ouvir e ler novamente para poder trazer aqui para vocês. E são muitos detalhes, muitas camadas desse caso. Porque teve, a mídia tratou esse caso de forma tão leviana. Teve intercorrência da Sônia Abrão. E se vocês não conhecem, podem procurar aí, ela é um nome grande entre os apresentadores da velha guarda. Ao vivo dela entrando na negociação com Lindenberg, policiais dando brechas e muita corda sem controlar a situação. Enfim, esse barulhinho é minha gata. Eu já quero deixar aqui as minhas fontes para vocês poderem. Não sei se vocês dormem com esse tipo de vídeo, mas acredito que sim, né? Não pelo prazer, enfim. Mas vocês devem acabar dormindo. Então já quero deixar aqui as minhas fontes, que foi o G1, foi o Linha Direta, agora esse recém-lançado com Pedro Bial. Indico muito pra vocês escutarem esse podcast do Linha Direta, porque assim tá detalhado, eu tirei muitas informações de lá. Na Netflix vai lançar o documentário do caso da Eloá e eu tenho certeza que vai ser bom, vai estar muito bem feito, até porque tem muito registro do caso, então assim vai ter muita informação, muita imagem. Eu já indico mesmo não tendo sido lançado, e quando lançar eu vou assistir também. Então a Eloá começou a namorar com o Lindenberg quando ela tinha 12 anos e o relacionamento foi marcado por muitas brigas, idas e voltas, até que num desses términos Eloá decide não voltar mais para Lindenberg, que deixa ele raivoso. No período desse ocorrido, Eloá já tinha 15 anos e Lindenberg 22. No dia 13 de outubro de 2008, numa segunda-feira, Eloá, Nayara, Iago e Vitor saem do colégio e vão em direção à casa da Eloá para poderem fazer um trabalho. Quando eles chegam no apartamento, os pais de Eloá não estão lá. A mãe e o padrasto estão trabalhando. Nisso, os meninos ficam mexendo no computador, enquanto as meninas vão fazer o almoço, comidinhas ali. Nesse meio tempo, exatamente 1h30, Lindenberg invade a casa da Eloá armado e já anuncia o cárcere, mantendo os 4 amigos ali presos durante horas e se mostrando muito desequilibrado. E
essa situação do Lindenberg achar que a Eloá pudesse ter um envolvimento com um dos meninos ali tornou tudo mais tenso. Aqui, gente, eu tenho que fazer uma pausa porque tem duas versões. Tem a versão que fala que a Nayara conseguiu mandar mensagem pro pai, que imediatamente chamou a polícia, e que o pai do Iago foi até o apartamento da Eloá pra saber o que estava acontecendo, porque o filho não retornava pra casa. Já passava das 5 horas e o garoto não voltava. Então ele foi sabendo, né, que ele estaria na casa da Eloá fazendo trabalho escolar. Ele vai até lá, o Lindenberg ameaça ele, manda ele embora, enfim, e ele chama a polícia. Mas no podcast é dito que o pai do Iago que chama a polícia. Tá, só deixando claro que tem essas duas versões. Então, a polícia é acionada e também há relatos que os dois amigos conseguem escapar nesse meio tempo, mas no podcast a Nayara diz que ela consegue convencer ela e a Eloá ali, né? Mas a Nayara até consegue convencer de deixar os meninos irem embora, porque não fazia sentido deles ali, que eles não tinham nada a ver. E ele solta um primeiro, depois outro. E se eu não me engano, o Vitor, que foi o segundo a ser solto, ele estava até passando mal ali, e por isso ele é deixado, né? Ele é liberado pelo Lindenberg. Então a polícia já havia sido acionada pelo pai da Nayara ou do Iago. E começam as negociações com o grupo especializado, o GAT. E vale ressaltar aqui que na época isso não era comum. Não era comum cárcere privado, esse tipo de crime no Brasil. Então a polícia não tinha experiência para lidar até mesmo esse tipo de negociação com agentes especializados. Não era algo que era comum no nosso país, era uma coisa nova. Então a polícia não soube conduzir muito bem tudo isso, tanto que com o final do dia chegando, moradores, vizinhos e a mídia chegando ali, não há praticamente nenhum tipo de obstrução para essas pessoas. Então as pessoas ficavam gritando e acompanhavam todo o caso ao vivo mesmo. E nisso o Lindenberg e as meninas também estavam lá no apartamento, sabendo de tudo que estava acontecendo, de todas as negociações, de como a mídia estava enxergando aquele caso, de como o Lindenberg estava sendo retratado para a mídia. Então o Lindenberg era como se o Lindenberg tivesse um passo à frente. Então ele tinha acesso à energia, à água. Ele não teve nenhum aperto assim nas negociações, e é por isso que a polícia é muito criticada, assim como a mídia. A mãe de Eloá chega, só que ela vai direto pra casa de uma vizinha dela e ela permanece lá todos os dias que Eloá esteve mantida em cárcere privado. E tanto a mãe da Eloá quanto a Eloá não acreditavam que o Lindenberg pudesse fazer esse tipo de coisa. Mas no
Só que, como parte das estratégias das negociações, ela voltaria no próximo dia, de manhã na quinta-feira. Ela voltaria lá, inclusive sem os pais dela darem autorização. A polícia chega lá na casa e diz que ela precisa voltar, porque aparentemente o Lindenberg pede pra ela voltar pra poder fazer uma espécie de hambúrguer, sabe? Onde a Nayara sairia na frente, o Lindenberg no meio e ela atrás. Isso era mais para garantir que Lindenberg não fosse baleado, né? Então a Nayara aceita voltar. E isso foi uma atitude também muito criticada, porque aí não só a Nayara volta, como ele também pede o irmão mais novo da Eloá pra voltar. E o irmão até vai, só que ele não chega, acho que ele não chega a subir. Ele vai ali perto, mas ele não sobe totalmente. Só quem vai é a Nayara. E como eu tava falando, essa foi uma atitude da polícia que foi extremamente criticada. Então a Nayara vai juntamente com o irmão dela, mas quem sobe mesmo é a Nayara. E a Nayara nesse meio tempo entra de novo no apartamento, simplesmente entra. Aí é que acontece tudo, porque é ouvido um tiro dentro do apartamento e a polícia então resolve arrombar a porta, lançou um explosivo para poder abrir a porta. Esse confronto, o Lindenberg atira nas reféns. E isso, se vocês procurarem, vai ter tudo na internet, gente. Vai ter tudo na internet. E se não tiver na internet, provavelmente vai estar lá no documentário na Netflix, que mostra a Nayara saindo do apartamento andando, com o rosto ferido, né? Acho que ela tá com a mão no rosto, mas ela sai andando. O Lindenberg é detido e a Eloá sai carregada. Ela leva um tiro na virilha e um tiro na cabeça e é levada imediatamente para o hospital, que horas depois constataria morte cerebral. E lá no podcast fala desse momento deles, do irmão e da vizinha, indo pro hospital e sabendo que ela estaria nesse estado. Enfim, é muito triste. No podcast conta tudo muito detalhado. Todos os envolvidos praticamente vivem reclusos, não dão entrevista, não aparecem na mídia. A mãe de Eloá, Ana Cristina, nunca voltou no apartamento. Pediu pra vizinha limpar tudo lá e se mudou. E o Lindenberg foi a júri popular em 2012 e foi condenado por todos os 12 crimes que cometeu. A pena inicial foi de 98 anos e 10 meses de prisão. E posteriormente a justiça reduziu sua pena para 39 anos. O caso, ela continua sendo um dos crimes mais emblemáticos do nosso país. Levanta debate sobre a atuação da polícia, sobre a situação de sequestro e violência contra a mulher. E esse debate de até onde a mídia pode ir, pode interferir. E mais de 17 anos após o crime, Lindenberg segue cumprindo pena no Tremembé. Ele é um preso dito como exemplar. E é isso. Essa é a história de Eloá.
assim, eu indico pra vocês muito esse podcast de Linha Direta. E quero muito também assistir o documentário da Netflix sobre esse caso.